E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo certo, tranquilo e sossegado para este exercício, questão do nosso segundo simulado, questão que nos traz dois textos, dois trechos curtinhos de textos. Aliás, o primeiro texto diz, por exemplo, que cabe sem dúvida à China a primazia, o desafio de ter construído a maior fronteira artificial do mundo, conhecida como Grande Muralha da China, que inclusive, segundo alguns, pode ser vista até da Lua. E inicialmente feita de barro e terra, ela exigiu o sacrifício de milhões de trabalhadores. E até fala-se o seguinte, que consta que de cada 3 homens, um era obrigado a trabalhar ali. E os esforços eram tantos e tão extenuantes que muitos nem resistiram, chegando a se falar aí até 8 milhões de pessoas mortas para que esta obra pudesse ser concluída. E munida de torres, portins e portões fortificados, esta muralha consumiria 8 anos até ficar pronta a ser concluída e, portanto, não se revelaria capaz de deter invasores. Uma muralha, uma estrutura para quem está fora fica fora, quem está dentro fica dentro. E o segundo texto também fala de fronteiras, mas de uma maneira diferente. Primeiro porque fala de algo contemporâneo, algo atual. Por exemplo, o anúncio da construção de uma barreira para impedir a entrada de imigrantes, que foi uma proposta feita pelo ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, que disse que a Hungria não pode mais esperar. Então, da China saímos para a Hungria. E que a expectativa é que a cerca fique pronta em uma semana. Então aí já uma coisa mais recente. E o enunciado quer fazer justamente essa comparação. O problema é o mesmo, temos uma necessidade de criar fronteiras. Entretanto, os motivos que podem levar à construção de uma fronteira são vários. Por exemplo, coisas que nós discutimos no módulo de migrações. Porque, por exemplo, mesmo que nós tenhamos diferentes motivos para que as pessoas migrem, fatores ambientais, violência, questões políticas, ameaças à própria vida ou busca de melhores condições de vida, existem também questões que acabam fazendo com que os imigrantes não sejam bem vistos nos territórios de destino. Por exemplo, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. Um problema que, aliás, foi muito visto na Hungria há pouco tempo, quando, por exemplo, pessoas que estavam tentando entrar na fronteira húngara, vindas aí, por exemplo, da Turquia, aliás, da Síria, que foi um país aí que tem sofrido uma guerra civil, e aí ficou muito famosa, por exemplo, a imagem de uma repórter dando uma rasteira em uma pessoa, então simbolizando justamente aspectos dessa xenofobia. Por exemplo, o fato de alguns húngaros não quererem essas pessoas no território de um país da União Europeia. Tá? E aí, a comparação entre o objetivo da construção da Grande Muralha da China e o objetivo da construção de uma cerca por parte da Hungria vão revelar o seguinte, que há uma similaridade das concepções da China e da Hungria sobre as consequências trazidas pelos estrangeiros. Ou seja, para que se crie uma noção, uma sensação de xenofobia, é preciso que estas sociedades, como no caso da húngara, como no caso da sociedade chinesa do período da construção da muralha, enxergassem o estrangeiro como uma ameaça. E isso acaba, obviamente, criando sentimentos como o ódio, como a xenofobia. Portanto, criando uma situação na qual os migrantes eles não são bem-vindos nesses territórios. E isso faz com que as concepções sejam muito parecidas, embora os tempos sejam diferentes, as maneiras de se construir e se formar essas fronteiras sejam diferentes, tá certo? Ou seja, estamos falando aí de uma situação de xenofobia, que aliás é muito explorada no módulo de migrações, tá bom? Com isso, eu acho que vocês conseguiram compreender essa questão. Espero que vocês continuem nos apreciando e aproveitando. Abraços, aliás, abraços de paz para todos, sem discriminação. E nos vemos numa próxima. Até mais!